Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, Jesus passeava no templo. Até quando nos deixará nessa incerteza? Se tu és o Cristo, diga-nos claramente. Jesus então respondeu: eu vou-lo digo, mas vós não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna, elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará das minhas mãos. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os líderes judeus, eles querem que Jesus declare abertamente ser o Messias. Mas interessante que Jesus, ele não se declara, mas ele demonstra ser. Ele demonstra, sobretudo com as suas obras. Sobretudo com aquilo que ele faz. Ele demonstra claramente ser o Messias. Jesus, ele vai se entregando aos poucos, mas ele precisa anunciar a palavra, não tem medo da morte. Tanto é que ele deu a vida pelos seus. E aqui, a palavra de Deus, ele chega a deixar claro que é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna, diz aqui a palavra, jamais hão de perecer. Sabe que Jesus, sem pronunciar o título, isso seria até uma repercussão política muito grande, ele afirma ser o Messias através da sua obra. E ele não reclama que honras nem dinheiro como todo líder, mas as suas obras em favor da humanidade são tão claras. Era um líder diferente dos demais. E aqui a gente percebe que claramente as lideranças, sobretudo os fariseus, eles se sentem incomodados, porque eles viviam à custa do povo. Aqueles políticos que vivem às custas do povo. O que a gente pode dizer que hoje não é muito diferente. A política sempre teve esse lado sombrio, porque é muito fácil uma pessoa viver nas custas dos outros, dos mais pobres. Existem os bons e os maus, as boas e as más intenções. Infelizmente, aqui nós temos essa tendência já desde a época de Jesus. Então, aqui, deixar-se guiar por Jesus, o Evangelho que deixa claro, é o mesmo que estar nas mãos de Deus. Porque Jesus diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai. Então, estar sob a proteção, sob a direção de Jesus. Isso vale mais do que qualquer uma ideologia. Que a gente possa nos deixar guiar pelo poder do Espírito Santo, confiando em Jesus. Ele é o bom pastor. Lembre-se do Evangelho de ontem, Jesus falando do seu pastoreio, e hoje, mais uma vez, ele vem mostrar que ele ser esse pastor preocupado com as suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz hoje a palavra. As ovelhas ouvem a minha voz. Significa que se você ouve o Evangelho, se você ouve a voz de um pastor, aquele líder que está em nome de Jesus, é como se você estivesse atendendo esse apelo do Senhor. Hoje todo padre, todo bispo da Igreja Una Santa e Católica, o qual Jesus instituiu essa igreja, fala em nome dele. São os verdadeiros pastores aos quais você deve ouvir. Tome posse disso. Receba a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã é quarta-feira, claro, a gente se vê aqui na reflexão do Evangelho. Compartilhe esse Evangelho. Vamos espalhar a palavra. Até amanhã, se Deus quiser.